Evangelho de Marcos, um texto bastante conhecido, uma história muito pregada, mas Deus me entregou algo essa noite, hoje, na verdade, sobre isso, sobre os propósitos de Deus, sobre as nossas feridas. Às vezes a gente fica perguntando para Deus, por que tanta dor, por que tantas feridas, por que tanto sangramento, por que tanto machucado, e às vezes problemas que duram anos, dores que duram anos, feridas que ficam minando há anos, e Deus começou a mostrar para mim que o sangue derramado, não só de Cristo, mas o nosso, às vezes do emocional, às vezes do físico ou até do espiritual, nos leva para um propósito maior. Amém? Então, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25, diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia gastado muito com muitos médicos, e perdido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, que a glória saiu de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: filha, a tua fé te curou, vai em paz, você está livre deste teu mal. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, preste bem atenção aqui em mim, por favor. A Bíblia fala que essa mulher, ela tinha esse sangramento, esse fluxo de sangue, há 12 anos. Ela não nasceu assim, amém? Ela no meio do percurso, no meio da trajetória, no meio da caminhada, no meio da vida dela, da fase da vida dela, da história dela, ela adquire essa enfermidade, que é um fluxo de sangue. Aquela mulher começa a sangrar constantemente. As nossas vidas, a gente nasce ali, nenezinho, vai se tornando criança, adolescente, jovem. No meio disso tudo, a gente vai vendo e assistindo muitas coisas que acontecem, às vezes com os nossos pais, família, pessoas mais perto ou às vezes até mais longe. E no meio do caminho, dos processos da nossa vida, a gente vai criando sonhos, projetos, tendo expectativas, querendo ser isso ou ser aquilo, querer crescer. Quem é que não sonha? Quem é que não sonhou? Jovem, adolescente, às vezes começa a projetar, começa a investir no sonho, começa a investir no projeto. E não é só um investimento, às vezes financeiro, é um investimento emocional, é um investimento espiritual. Você aprende que se você ir à igreja e orar a Deus e clamar, e que Deus pode te abençoar e conceder a tua bênção. Então há investimento da parte nossa em todos os setores, tanto financeiro, às vezes a gente quer fazer um projeto, às vezes que envolve o nosso corpo, a gente se dedica fisicamente, sabe, treina, faz regime,
se priva de muitas coisas. Às vezes o projeto é financeiro, se aperta, economiza, deixa de fazer algumas coisas que gostaria de fazer para poupar por causa do sonho. É assim ou não é, irmãos? É assim. E aí a gente vai crescendo com essa expectativa. Às vezes, irmão, sabe, você pega aí uma mulher, ela sonha, Anderson, em casar, em ter uma família, em ter filhos. É o sonho, sabe, a entrar de branco na igreja, sabe, fazer a mãe dela feliz com aquilo, a realização de um sonho até de uma mãe, de um pai. Aí chega tudo isso, irmãos, chega uma fase que talvez o casamento não deu certo, e aí aquele sonho começa a minar, sangrar. Aí aquela expectativa de você construir uma empresa, ou um negócio, ou de fazer algo, que você tanto sonhou com aquilo, não dá certo, e aquela frustração, todo aquele investimento, tempo, dinheiro, físico, emocional, aí você começa, no meio do caminho, no meio do trajeto, você era uma pessoa saudável, mas no meio do caminho você começou a sangrar. Nós vivemos num tempo que tem pessoas sangrando, irmãos, com fluxos de sangue, com hemorragias gigantes, sangrando todos os dias, dorme sangrando e acorda sangrando, porque as coisas não aconteceram como queria, como sonhou, como investiu, como planejou, como projetou, e as coisas não deram certo. E aí há uma enfermidade emocional, física. Eu sei, irmãos, que há uma geração que sangra o tempo inteiro. E é disso que eu quero falar essa noite. Aquela mulher, ela adquiriu no meio do caminho esse sangramento. Talvez você aqui essa noite, eu não sei com quem Deus está falando, talvez possa estar igual essa mulher do fluxo de sangue, entrou aqui essa noite sangrando, dizendo assim, olha, ninguém sabe, mas eu estou com hemorragia, eu choro por dentro, eu choro no meu íntimo, eu choro com os meus sonhos não realizados, eu choro com os meus projetos que não dão certo. Irmãos, olha para aquela mulher, naquele tempo, uma mulher que entrava no período da menstruação, do fluxo de sangue, ela tem um período, que dura ali 7 dias, a 10 dias, e depois para. Aquela mulher não, ela tinha constantemente, ela não parava. Para os judeus, naquele tempo, a mulher quando ela entrava nesse período, ela tinha que se separar de todos, porque ela era considerada como impura. Amém? Então, irmãos, além dela estar sangrando, tinha as acusações, ela não poderia fazer nada, porque ninguém queria uma aliança com a pessoa que era impura, que era pecadora, que entre os olhos dos judeus da religião, era castigada por Deus. Então eu quero que você abra mais a mente e comece a entender, aquela mulher, ela era, além de estar sangrando, de estar totalmente ferida, ela estava recebendo acusações. Como? Nada do que coloca a mão dá certo, nada do que tenta fazer vai para frente, não, ali não adianta, ali é alguém doente. Eu até coloquei alguns exemplos, uma pecadora, essa mulher aí, essa pessoa é amaldiçoada, Deus não está com você, nada do que você faz dá certo, as pessoas te recriminam o tempo inteiro, as pessoas te abandonaram, você foi abandonado, porque os teus sonhos não se tornaram um sucesso, então você não é uma pessoa de sucesso, pelo contrário, é uma pessoa de insucesso, de falência. Então os amigos foram embora, talvez o marido foi embora, talvez a esposa foi embora, e além do sangramento, além da ferida, você está recebendo acusações, de títulos, de derrotas, de coisas que não foram para frente. Talvez você veio aqui hoje igual essa mulher do fluxo de sangue, sangrando, ainda carregando um monte de título, um monte de trauma, um monte de gente que te virou as costas,
E você está ali. Mas essa mulher nos mostra algo tremendo. Irmãos, mas eu não sei o que você está passando, eu não sei com quem Deus está falando, eu não sei porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Mas algo que nos consola e nos conforta essa noite está em Romanos 8:35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, e nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você sabe o que Deus está querendo dizer? Se você entrou aqui essa noite sangrando, cheio de acusações, cheio de dedos apontados, cheio de culpa por muitas coisas não ter dado certo, Jesus está te dizendo: ei, nada vai te separar de mim. Quanto às suas coisas que não deram certo, fizeram que os amigos fossem embora, quanto aos negócios que não foram para frente, fizeram de você uma pessoa de insucesso, enquanto muitos te amaldiçoam dizendo: Deus não está com você, você é amaldiçoado, nada dá certo. Deus está dizendo para você que o sangue que você está derramando, o seu sangramento está te levando para perto dele. Deus tem um propósito nisso, irmão. Não acabou aí. Não acabou aí. Nada vai te separar do amor de Deus. Se você entrou aqui essa noite com o sentimento de derrotado, nada vai parar o que Deus tem como propósito para você. Você só precisa entender algumas coisas. A Bíblia diz que aquela mulher, ela gasta, irmãos, ela gasta todo o seu recurso, todo o seu dinheiro com os médicos para resolver o seu problema. Muitas vezes nós também pegamos todos os nossos recursos, investimos, gastamos, e recursos no geral, a força física, o emocional, o espiritual, nós pegamos e fazemos de tudo, todo o recurso que a gente tem, com a fé, com o dinheiro, com as amizades, a gente tenta para ver se dá certo, mas não dá certo. E a Bíblia diz que ela ia para pior, ela piorava ainda mais. Eu paro para pensar, eu falo assim: por que será que Deus deixa que os nossos recursos se esgotam? Que a gente chega no final da conta, que a gente não, tudo que a gente fez de tudo, e fala assim: gente, eu não tenho mais o que fazer. Como essa mulher, ela fez de tudo, e ela não tinha mais o que fazer, ela esgotou os recursos que ela tinha. A Bíblia diz assim, que ela acabou com tudo que ela tinha, tentando resolver o problema. Talvez você já fez isso, eu não sei. Talvez você já esgotou a tua força emocional, física, financeira, já se esgotou tentando fazer, e hoje você está assim: eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais jeito. Eu não sei, irmãos, mas tem muitos que estão vivendo dessa forma. Mas a Bíblia, ela diz, olha só, eu vou contar uma historinha para vocês, irmãos, que eu ouvi de um pastor. Um homem foi fazer uma viagem com aqueles aviãozinho menor, sabe assim? Como é que chama aqueles menor? Não, até que
monomotor, esse pequenininho, teco-teco. Foi viajar com o monomotor, fazer uma viagem. E ele estava sozinho no avião, amigos, pilotando o avião. E bem assim, era um avião mais velho, bem antigo. E bem lá embaixo, nas conexões do avião, tinha um rato ali, roendo os fios do avião. E esse avião antigo não tinha piloto automático para que ele pudesse colocar no piloto automático e ir lá, resolver o problema e voltar. Era aqueles aviãozinhos bem pequenos. Então, ele não tinha recurso, irmão. Se esgotou o recurso. Se eu largar aqui, o avião cai. Não tem como eu manter o curso dele, um avião bem velho. E isso é uma história real, irmão. Contada, testemunhada. E o ratinho roendo, ele viu que era bem as conexões que faziam o motor funcionar. Irmãos, o cara está lá em cima, acabou o recurso. Ele teve uma ideia de subir o mais alto. Então ele pega e começa a subir o avião mais alto. A pressão mata o rato. Quando Deus nos coloca em situações para a gente ficar sem recurso, irmão, é o momento que a gente tem que ficar mais perto dele. Que a pressão da glória dele aniquila todo o seu problema, irmão. Então, quando Deus nos coloca em situações de não ter mais recurso, é o tempo da gente decolar, voar o mais alto que a gente puder, chegar mais perto dele possível. O sangue, irmãos, às vezes a gente quer explicação, por que nós estamos passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que tanto problema? Por que eu estou enfrentando isso? Por que os meus recursos se esgotaram? Por que a porta do emprego não se abre? Por que eu não consigo resolver aquele problema? Por que as coisas não estão dando certo? É um tempo, irmão, de você puxar, como que chama o negócio do avião? O manche, e subir o mais alto que você puder. Mas sobe para a glória, irmão. Se ele deixou você sem recurso, é porque realmente não é para você resolver. Ele é o teu Deus. Ele é o eu sou. As tuas feridas, o sangue que você derrama, os teus problemas, irmãos, não é para você parar. O propósito do diabo com a tua crise, com os teus problemas, é fazer você desistir, você parar. Mas o propósito do céu é fazer você chegar o mais perto dele. Olha para essa mulher. Ela não tinha mais recurso. Amaldiçoada. Abandonada. Ninguém queria aliança com ela. Ninguém queria estar com ela. Porque ninguém quer estar com uma pessoa que não dá certo. Ninguém quer uma pessoa como referência de marido ou de esposa que o casamento não deu certo. Todo mundo recrimina, todo mundo vira as costas. A vida é assim ou não é, irmãos? Essa mulher estava vivendo isso. Só que a Bíblia diz que ela ouviu falar de quem? A fé vem pelo quê, irmão? Então olha só, olha o que eu aprendo com tudo isso. Então eu estou sem recurso, não tenho recurso, estou arregaçado. Esse é o momento de você parar para prestar atenção em quem você vai ouvir, irmão, e o que você vai ouvir. Porque dependendo daquilo que você vai ouvir, ou te mata, ou ativa a tua fé. Está entendendo? Vocês estão entendendo ou não? Porque ela estava na pior fase da vida dela. No pior momento da vida dela. Talvez você está na pior desgraça da tua vida. Aí você senta com um cara que fala assim: ó, não tem jeito mesmo, vai acabar tudo, vai entrar num colapso, o mundo acabou. Aí ele faz o que com a tua fé? Ele te desmotiva. Ele acaba com você. Aquela mulher, ela ouviu falar da pessoa certa.
Então, irmãos, eu quero dizer para você, você está no melhor lugar hoje, porque você está ouvindo falar de Jesus. Hoje é a noite que Ele está ativando a tua fé, Ele está te alinhando com o chamado dEle. Não é mais momento de você ouvir o amiguinho da esquina, o coleguinha que não deu certo também. É o momento de você olhar para Jesus, você ouvir Jesus. A tua fé precisa ser alimentada. Para de dar conversa para o vizinho, para de dar conversa para a amiga do lado, que o casamento dela não deu certo. Se o dela não deu, o teu vai dar. Aleluia. Para de ouvir o amigo que tentou o negócio e o dele não deu, dizer que o seu também não vai dar. O seu vai dar certo. Aleluia. Você precisa ouvir certo, irmãos. Você está no lugar certo essa noite, ouvindo falar de Jesus, aquele que nunca perdeu uma guerra, que até morrendo venceu. Aleluia. Então para, irmãos, de dar ouvido para quem quer te matar. Aleluia. Para de dar ouvido para quem parou no meio do caminho, porque Jesus te chamou para começar e terminar. Aleluia. Ele é o bom mestre, porque Ele começou e terminou. Nada, eu declaro hoje, levanta tua mão, irmãos, eu profetizo sobre a tua vida, nada vai parar no caminho, você vai começar e vai terminar. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é a palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher ouviu Jesus, irmão. Ela ouviu falar dele, ela ouviu certo. Então ela falou assim: se eu apenas tocar na veste dela. Ela começou a ouvir o que Jesus estava fazendo. Ela ouviu pessoas dizer o que Jesus estava executando. Eu quero dizer essa noite para você, sabe, Jesus, o Deus que está aqui, o Deus que quer você, o Deus que prioriza a tua vida. Um dia, Ele disse assim para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um dia Moisés, com uma chama de fogo, recebendo um chamado, pergunta: o que eu vou dizer para o povo? Ele diz para ele que o eu sou está com você. O eu sou sempre está, irmão. O eu sou é aquele que abriu o mar para o povo passar. O eu sou é aquele que parou o sistema solar, o planeta, para Josué vencer uma guerra. O eu sou é o que estava com o povo quando as muralhas de Jericó caiu. O eu sou é o Deus que vai vencer as suas lutas com você, que vai ajudar você a vencer os teus problemas. Ele está aqui essa noite, irmão. Ela começou a ouvir de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele homem que entrou na cidade de Naim, e a mulher carregava um filho, morto no caixão, e Jesus tocou no esquife, na alça do caixão, e o menino ressuscitou. Ela falou assim: esse é o cara, fala mais dele para mim. Não, Jesus, ele, depois que Lázaro morreu, ele voltou lá depois de 4 dias, fedendo. Ele mandou tirar a pedra, ele ressuscitou o morto. Ela falou: esse é o de quem eu preciso. Quem é mais Jesus? Quem é Jesus? Jesus é aquele que, quando pregou para 15.000 pessoas, ele alimentou as 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ela disse: nossa, então é esse cara que eu preciso. Irmãos, eu não sei do que você precisa. Se tem uma porta que não está se abrindo para você, ele abriu o mar, ele vai abrir a porta para você. Se está faltando na tua mesa, ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, vai ter na tua mesa também, porque ele é Deus da tua casa. Está entendendo, irmão? Ah, o meu problema é financeiro, pastor. Eu não tenho dinheiro. Você pode até estar vivendo o pior momento, está apertado, todo mundo passa apertado, e o grande problema, a maioria dos problemas das pessoas realmente é financeiro. Cobrar imposto de Jesus. Aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, vamos pagar um imposto.
vai lá pescar. E você vai pegar um Duster. E esse Duster dá para pagar o meu imposto, o teu imposto, e ainda vai sobrar. Qual era a profissão de Pedro, irmão? Por isso que ele mandou Pedro pescar. Através do teu trabalho, Deus vai te prosperar, irmão. Você está entendendo, irmão? Só não entenda que acha que você vai chegar na tua casa agora, depois do culto, vai ter dinheiro lá no fundo. Deus vai te prosperar com o teu trabalho. Porque se Pedro fosse marceneiro, Jesus ia dizer para ele assim: vai lá na marcenaria, a hora que você chegar lá, você faz lá um guarda-roupa, e a hora que você abrir o guarda-roupa, vai ter o dinheiro para pagar o imposto. Deus, ele vai te prosperar no setor que você atua, irmãos, com o teu trabalho. Por isso que a Bíblia diz que você vai viver do fruto do vosso, só que ele vai prosperar, ele vai te dar mais. Você vai tirar o peixe, e o peixe vai crescer, vai multiplicar na tua vida, porque ele é Deus para isso, irmão. Por isso que ele mandou Pedro pescar. Ele podia fazer assim, ó: Pedro, fecha os olhos. Pedro fechar os olhinhos, Mr. M ir lá assim no bolso do Pedro e falar: tá aqui, Pedro, dinheiro. É que todo mundo quer, né, irmão? Fecha os olhinhos, abre os olhinhos, tem dinheiro aí, ó. É o sonho, né, irmão? Se Jesus liberasse os crentes jogar na loteria, pensa na crentaiada jogando na loteria. Ia. Sabe que tem gente que joga aqui, ó? Esses dias a Dani queria jogar aqui, né? Ajudar lá no negócio do que ganha um carro, que ganha 200 mil, como que chama? Eu falei: Fih, você é jogatina, não faz isso não para ela. Falei para ela. Falou: não, amor, nós estamos ajudando. Falei: que demônio, gente. Já repreendi na hora, porque era Satanás na mente dela. Não, papai, amor, nós estamos ajudando. Vai que Deus nos abençoa também. Misericórdia, irmão. Se liberar, os crentes, olha, pensa numa crentaiada na lotérica, fazendo um número. Irmãos, não é de sorte que você precisa. Você precisa de Jesus, amém? Ele é a tua resposta. Então eu quero te dizer que essa mulher, ela começou a ouvir certo, ouvir o que Jesus estava fazendo. Você precisa saber mais dele, irmão. O que às vezes faz você parar e desistir é que você sabe pouco dele. Você abre pouco a Bíblia na tua casa para saber o que Jesus fez. Você quer que eu fico falando para você o que ele tem feito, mas chegou um tempo de você conhecer ele, irmão. Abre a Bíblia na tua casa, vai saber o que Jesus fez, para saber o que ele pode fazer por você. Aleluia. Abre a Bíblia que você vai saber que o teu sangramento vai acabar, que a tua tristeza não vai durar para sempre, que a tempestade vai chegar ao fim. Abre a Bíblia, procura saber de Jesus, procura ouvir dele. Não dá ouvido para vizinho, irmãos, ouve o céu. E aquela mulher começou a alimentar a fé, a fé, a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então ela começou a ouvir falar de Jesus, ouvir. E eu fico imaginando, irmão, aquela mulher, ela chegando assim, sabe, toda... Nossa, e Jesus estava popularzaço naquele tempo. Pensa assim, estourado no Facebook e no Instagram. Oh, Jesus. Tirava até uma selfie, ele tirava. E ela querendo saber, e ele popular demais, o ministério dele acontecendo, e ela sabendo, e ela foi alimentando a fé, a fé, a fé. Ela entrou numa conclusão. Ela falou assim: só tem uma saída para mim. Aleluia. É essa saída que ela descobriu, que essa noite você precisa descobrir. Ela disse: se eu chegar até ele, aleluia, é igual o cara do avião que sobe mais alto. Se eu chegar até ele, se eu apenas tocar, eu serei sarada. Talvez tudo que você tem passado até hoje, você já parou para pensar, é porque Jesus quer ter você perto dele? Você parou para pensar que tudo que você tem passado, todas as suas dores, os teus problemas, os teus sangramentos,
É porque Jesus está esperando o momento de você tocar nele, irmão. Ele está te esperando. Vem. Ele diz: vem a mim todos aqueles que estão cansados e... Você já parou que esse fardo que você carrega, que essa opressão que você sofre, não é um propósito de Deus para te levar até o amado? Você já parou para pensar, irmão? Vinde a mim todos que estão cansados. Você parou para pensar que Ele tem um propósito, até com o teu cansaço, até com as suas opressões? Aleluia. Tem gente vindo na igreja e fazendo campanha para sair as opressões. Não é assim, irmãos. É só inverter o lado da rede para você entender a coisa. Não é fazer campanha para ser liberto das opressões do cansaço. É entender que o teu cansaço e as tuas opressões precisa te levar até Ele. Aquela mulher entendeu. Ela disse: se eu for até Ele, eu apenas tocar, eu vou ser cheio da glória dEle, cheio da unção dEle, eu vou ser tomada pelo Espírito dEle. E quando você está nele, irmão, não tem nada do lado de fora que é mais importante do que estar nele, e Ele está em vós. Então ela parte com essa missão. E olha só, falando sobre isso, sobre esse propósito, Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, essa parte é o principal, daqueles que são chamados segundo o seu. Todas as coisas que aconteceu com você até hoje, é porque tem um chamado e um propósito para a tua vida, irmão. Tem um chamado e um propósito para a tua casa. Nada aconteceu por acaso. Se aconteceu é porque tem um chamado ao teu respeito e um propósito para você. Esse dia está marcado e Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Aleluia. Então aquela mulher vai, irmãos, e ela chega e toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia é tão linda que ela trata de dizer para nós que quando ela toca, ela tira a virtude, ela tira a glória de Deus. A virtude é a glória de Cristo, a glória do Deus vivo ali, sai dele e incendeia ela. Não tem, e a Bíblia trata de dizer que ela sente e percebe que foi curada. Amém? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu não vou ter a bênção se eu antes não tiver a glória. Está entendendo, irmãos? Por isso que a gente precisa aprender como igreja a fazer culto. Porque ali tinha um monte de igreja querendo cultuar também com Ele. Tinha um monte de gente precisando também de alguma coisa dele. Não era uma multidão que apertava Ele? Se o nosso culto não for para ter a glória dele, nós não vamos ter as bênçãos depois. É que o culto está errado. Eu quero ele para ter as bênçãos. Não, irmãos, primeiro eu preciso ter a glória dele. Quando eu ter a glória, você vai sentir que as coisas vão começar a mudar ao teu respeito. Então mude o teu culto essa noite. Mude a tua estratégia de culto, de adoração. Clame pela glória. Clame pela unção, clame pela presença, arranque dele a glória, irmãos. Aquela mulher arranca a glória, ela arranca a virtude de dentro. Irmãos, olha só, Jesus ele caminhava e uma multidão apertava. Jesus ele está aqui hoje, é uma multidão de igreja fazendo cultos, e uma multidão de gente precisando de resolver os problemas também, como você precisa resolver os teus. E ali está acontecendo, e isso aconteceu lá e acontece hoje. Há uma multidão precisando de algo, e sempre querendo Jesus pelo algo. Mas nós precisamos ser essa igreja, irmão.
Se Jesus te deixou ficar sem recurso, se esgotou o recurso, se já há anos você sofre, se os sonhos não se realizaram, se as expectativas acabaram, se tudo acabou, tudo te leva a Ele, não tem mais jeito, você precisa chegar até Ele, não é isso? Agora você precisa tirar a glória dele, irmão. Você sabe o que aquela mulher fez, irmão? Sabe a história de Josué que a gente disse aqui? Que ele estava lutando uma guerra, e estava escurecendo, e se escurecesse ele ia perder a batalha. Então Deus vai lá e faz o que? Ele para o sistema, planeta junto com o sol, ele paralisou, para que aquele homem pudesse sair vitorioso. Você sabe o que acontece? Aquela mulher, como Jesus, ele é o verbo, e ele se fez carne, todo ato de Jesus na terra, o céu se movimentava junto, amém? Tanto que quando Jesus foi crucificado na cruz, trovão, terra tremeu, tudo, foi um regaço, depois, após a morte, preste bem atenção. Então todo o andar de Jesus, todo o projeto, tudo que Jesus fez, tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Então, Jesus andava, conforme Jesus se movimentava, o céu se movimentava junto, amém? Conforme Jesus ia fazendo as coisas iam acontecendo no mundo espiritual também. Irmãos, aquela mulher parou o céu, aquela mulher parou tudo, porque ela arrancou glória do céu, ela não arrancou virtude, ela arrancou glória do céu. O céu estava na terra naquele tempo, o próprio Cristo, o próprio Deus. Sabe o que aquela mulher faz? Ela para o céu. Esse é o culto que nós precisamos fazer, irmãos. É esse tipo de igreja que a gente precisa ser. Pastor, mais uma igreja machucada, ferida, uma igreja que as coisas nunca deram certo, uma igreja que já se prostituiu, uma igreja que usou droga, uma igreja que já casou por várias vezes, uma igreja que fez isso, uma igreja que fez aquilo, uma igreja, aquela mulher ela é recriminada por todos, irmãos, mas foi ali que a glória do Senhor desceu, se manifestou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se a religião chamava ela de impura, aleluia, são com os impuros que Deus quer fazer morada, irmão. O que eu acho massa em tudo isso, é que quando todo mundo recriminava ela parou o céu. Eu quero que você olhe para essa mulher como uma igreja, e você se compara com essa igreja, cheio de traumas, cheio de marcas, cheio de feridas, cheio de tentativas sem sucesso. E foi essa igreja que Ele escolheu para habitar. Foi essa igreja que parou o céu. Esse é o culto, irmão. Nós vamos ceiar essa noite, e você precisa arrancar a glória do céu. O céu precisa parar para te ver, irmão. Você não pode ser mais um, irmão. Você não pode ser mais um que senta na cadeira. Você não pode ser mais um membro de igreja. Você não pode ser mais um no meio da multidão. Aleluia. Eu não posso ser mais um pastor. Nós temos que fazer o céu parar, irmão. Nós temos que fazer o céu parar para nos ver. Jesus tem que parar para olhar para mim e para você. Se está sem recurso, se as coisas não estão dando certo, nós estamos aqui hoje dizendo: Senhor, é do Senhor que eu preciso. Mas o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Você tem 1000 motivos para sair daqui, se envolver com uma prostituta. Você tem 1000 traumas para sair daqui, fumar uma maconha, beber uma cachaça, fazer um monte de coisa. Mas nós estamos aqui essa noite dizendo: é só o Senhor que eu preciso do Senhor. Nós estamos como igreja essa noite dizendo assim: é de Ti que eu preciso. Nós não podemos ser mais um, irmão, mais um na cadeira, mais uma música, mais um pastor, mais uma igreja. Nós não podemos.
Olha só, irmãos. No Salmo 103, no versículo 7, olha só, já estou encerrando. Diz assim: fez conhecidos os seus planos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Você já parou? Eu li esse texto, essa frase, por várias vezes já, para poder entender. Para os filhos de Israel, isso era lá no deserto. Para os filhos de Israel, o povo de Israel, viu o mar se abrir, viu a coluna de fogo, viu a nuvem durante o dia, o maná caiu do céu, eles viram tudo. Os filhos viram os feitos de Deus, os milagres, mas os planos de Deus, Ele só contou para Moisés, irmãos, porque Moisés subia no mais alto monte para falar com Ele. Eu não quero ser aqueles que vê as coisas acontecer. Eu quero ser aquele que fala com Deus, irmão. Eu quero ser aquele que Deus conta os planos dele para mim. A multidão vê os milagres, mas foi para Moisés que ele contava os planos, os projetos do céu. Você precisa ouvir a Deus, irmão. E ouvir a Deus, você tem que escalar mais alto, chegar no mais alto, no secreto. Ouvir a Deus não é aqui, irmão, no meio da multidão, não. Ouvir a Deus é no teu quarto, irmão. Irmão, eu ando assim, ó. Eu e a Dani, a gente sai. Hoje a gente saiu de manhã para ir para a igreja lá em Bauru. A gente sai assim, de repente a gente está chorando no carro, cara. Porque queima no coração o fogo, sabe? Às vezes a gente está em casa 10 horas da noite, jantando assim, sentado, a gente chora a gente está queimando, irmãos. Queimando por aquilo que Deus está nos chamando para fazer, e a gente sabe aquilo que a gente tem que deixar para trás. Dá medo, a gente tem medo, a gente tem, mas está queimando, irmão. Está queimando, a gente chora. Hoje chorava eu e ela, e a Maria no carro, assim, o que está acontecendo? Sabe, porque é esse secreto, porque é essa hora que Deus estava falando comigo. Falou, filho, é assim, é assim, filho. Sabe qual foi a palavra que Deus me entregou nessa manhã, irmão? Dentro do carro, no secreto, eu chorava, irmão. Sabe o que Ele falou para mim? Ele falou assim, filho, porque eu estou assim, Deus, eu quero ouvir tua voz. Eu vou tomar a decisão, mas eu quero ouvir tua voz. Eu vou fazer, mas eu quero ouvir tua voz. Aí, Espírito Santo, chapou eu hoje de manhã, mas chapou eu mesmo, mas com força. Ele disse assim, filho, ei, você só vai ouvir na hora que você der o primeiro passo. Eu falei, como, Senhor? Aí o Espírito Santo mostrou no meu coração, quando Deus falou para Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda... Ele não deu o mapa pronto, irmãos. Ele disse, sai, vai, no meio do caminho eu vou te mostrar qual é o destino. Tem gente que quer o mapa pronto de Deus para tomar decisão. Se você não der os primeiros passos, você não vai ouvir Deus falar com você, aleluia. Se você não sair do meio da multidão, Deus não vai falar com você. Se você não deixar as coisas para trás, você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai alcançar, você não vai viver o que Deus te chamou para viver, irmão. Aleluia. Não pode ser mais um, irmão. Nós precisamos fazer o céu parar como igreja. Nós precisamos fazer Jesus olhar para nós, aleluia, essa noite. Jesus olhou, parou e falou assim, glória saiu de mim. Igrejas tem um monte, irmão. Ofertas tem um monte. Dízimo tem um monte. Mas é o que agrada a Deus. O que atrai a Deus. O que faz Deus parar para te olhar. É aquela mulher arrancou a glória de Deus. Aquela igreja arrancou a glória dele. E quando ele para, ele libera uma palavra para ela. Olha só. Ele diz assim, ó, a tua fé. Ela construiu a fé, não construiu? A fé vem pelo? A tua fé. Foi as últimas palavras de Jesus com aquela mulher. Ele disse, a tua fé te curou. A tua fé em Cristo
vai te curar. Vai resolver o teu problema. A tua fé. Vírgula. Aí ele disse assim: vai em paz. Você parou para pensar que ela também, junto com a cura, com a ferida que precisava ser sarada, ela precisava de paz. Quanta gente não tem paz, irmão? Quanta falta de paz. O que Deus vai fazer é por completo, não é meia parte. Ele não vai só curar a tua ferida, Ele vai te dar paz. Ele disse para ela: a tua fé, a fé, resolveu o problema. A fé estabelecida no lugar certo, resolveu o problema. Você foi curada pela tua fé. Agora ele libera uma palavra: vai em paz. Deus está liberando paz sobre a tua casa, irmão. É tempo de paz na tua vida. É tempo de deitar e dormir, irmão. É tempo de desfrutar do céu, aleluia. A paz do Pai é uma paz que excede o entendimento humano. Ele só não curou ela, Ele deu paz para ela também. E ele termina assim: você está livre deste teu mal. Vou dizer por que ele disse isso para você. A fé cura, não cura, irmão? Mas tem muita gente sendo curada numa parte e doente em outra. Resolve um problema aqui, tem outro aqui. Você vê pessoas que você encontra com ela, e aí, filho, nossa, fui sarado, fui curado. Um ano depois você fala: nossa, tô doente. A Bíblia diz que quando os demônios eles saem e você dá brecha novamente, volta 7 vezes mais, não é isso? Você sabe o que ele diz para ela? O que eu estou fazendo com você? A tua fé te curou. Eu estou liberando paz para a tua vida. E você está livre desse mal. Não volta mais. Amém? Você sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Para a gente encerrar. Faltou uma vez na tua mesa, não vai faltar mais. Entendeu? Você não vai viver uma fase de prosperidade e outra não. Você não vai viver um casamento, um período bom e outra parte não. Você não vai ver uma fase boa e outra ruim. Ei, Deus está falando com você essa noite. A tua fé resolveu o teu problema. Ele está te entregando paz. Ele está dizendo: ei, agora é para sempre. Não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Em nome do Senhor Jesus. Se faltou, não vai faltar mais. Se foi embora, não vai mais embora agora, irmão. É tempo de Deus na tua vida, aleluia. A palavra está sendo liberada sobre a tua casa, ao teu respeito essa noite. A bênção do céu é por completo na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A única coisa que eu peço para você, que isso é do coração do Pai: não seja mais um na multidão, irmão. Não seja pessoas contemplando milagres. Seja Moisés. Sobe no secreto, irmão. Tira a glória dele. O céu precisa parar com o teu louvor. O céu precisa parar com a tua vida, com a tua entrega, com a tua fé. Oh, aleluia.